No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode terminar de estar com você a palavra. Obrigado por falar aqui. Você pode sentar, por favor. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aí a leitura da palavra do Senhor, que Deus nos dê sabedoria e sensibilidade para a efetiva aplicação ao nosso coração. É preciso, contudo, nós pensarmos aqui um pouco sobre o contexto no qual esse texto está inserido. Lembrem-se que Jesus Cristo, embora tenha nascido na Judéia, ele se transferiu para o exercício inicial de seu ministério e se transferiu para a Galiléia, especificamente uma cidade chamada Cafarnaum. É ali que Jesus desenvolve mais notadamente, mais enfaticamente o seu ministério. É ali que ele se aconchega com os amigos, é ali que ele realiza uma série de milagres, é ali inclusive que ele inicia o chamado de alguns discípulos. Por exemplo, nós vamos encontrar Levi, nós vamos encontrar Tiago, nós vamos encontrar Pedro, são chamados exatamente neste contexto geográfico no qual Jesus estava. Mas nós vamos, ainda nessa região, encontrar Jesus especificamente chamando esses discípulos e dando a eles algumas funções. E a partir daqui eu quero analisar alguns fatos relacionados a esse chamado do Senhor Jesus a esses discípulos. E o primeiro fato que nós encontramos está no versículo 13, quando a Bíblia diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto deles. O primeiro fato que nós observamos no chamado de Jesus em relação a esses discípulos é de que existe soberania de Jesus no chamado daqueles que vão exercer a missão. Note novamente o versículo. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e depois de estar no monte, portanto numa parte mais elevada, uma parte em que Jesus se coloca para se sobressair em relação aos demais, e portanto nós podemos inferir a partir daí de que o chamado de Jesus para esses discípulos confere a esses discípulos uma certa autoridade na proclamação do Evangelho. Porquanto, quando Jesus os chama, Jesus não os nivela com os demais, Jesus não os coloca na mesma condição dos outros, Jesus não os estabelece na mesma condição que os outros. E isso por uma razão muito simples. Você pode me dizer: por que isso, pastor? Uma razão muito simples: porque aquele que leva a palavra de Deus leva a própria autoridade do Deus vivo. Aquele que tem a proclamação do Evangelho, ele não proclama a sua palavra, ele não proclama o seu pensamento, ele não proclama a sua filosofia, ele não proclama a sua cosmovisão ou a sua visão de mundo, mas ele proclama a palavra inerrante,
infalível, poderosa, gloriosa e que é capaz, como nos diz o autor de Hebreus, de dividir ossos e medulas, alma e espírito e fazer aquilo que apraz ao Senhor. Então ele leva essa palavra, a palavra poderosa. Jesus toma seus discípulos e os coloca no alto. Mas veja a soberania de Jesus no chamado, porque diz a Bíblia que ele chamou os que ele mesmo quis. Isto significa dizer que nenhum de nós, no chamado para a realização da missão incumbida por Jesus a nós, podemos nos autorizar a essa missão. Nós não temos autoridade, nós não temos competência, nós não somos dotados de poder para usurpar a autorização que compete somente a Jesus. Ele chama os que ele mesmo quer, a eles autoriza, a eles unge com o seu Espírito, a eles dá autoridade e nos envia a pregar, louvar o seu nome. Assim que ele faz. Então, é Jesus quem nos olha, e como nos diz o profeta Jeremias, e como nos diz o apóstolo Paulo, o chamado não é de ontem. O chamado não é do momento em que nós somos impactados pela graça e ouvimos a voz do Espírito e entendemos claramente que houve um chamado. Aquele é o momento histórico do chamado, mas este chamado já foi construído na eternidade, junto à Trindade Santa, porquanto o profeta diz que ainda não conhecia a realidade humana, ele não tinha consciência de sua própria existência, quando na eternidade Deus havia designado para cumprimento da sua vontade na realização da missão. No momento histórico, nós recepcionamos esse chamado, mas esse chamado não é ali, esse chamado já foi anterior, porque antes da fundação do mundo, ele já nos designou para a proclamação do Evangelho. Então veja que é o que ele diz que quer. Algumas pessoas muitas vezes arvoram-se, reputam-se com a autoridade de exercerem essa atividade. Todavia é necessário destacar novamente que esse é um chamado do Senhor Jesus. Esse é o primeiro fato que eu gostaria de observar. O segundo fato, nós vamos encontrar no verso 14. Encontramos o primeiro no verso 13, agora vamos para o 14. O primeiro é a soberania de Jesus no chamado. O segundo fato que nós encontramos no chamado é a soberania de Jesus para determinar o que seus discípulos devem fazer. O segundo fato que nós encontramos no chamado é a soberania de Jesus para determinar o que os seus discípulos devem fazer. Vejamos o verso 14. Olha o que ele diz: então designou 12 para estarem com ele, para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Olha aqui para mim, por favor. Percebam algo. Quando Jesus chama, ele chama aqueles que ele mesmo quer. Agora vejam que, se ele chamou o que ele mesmo quis, o que ele mesmo quer, portanto, a soberania no chamado, por óbvio, nós vamos concluir que é ele quem determina o conteúdo, é ele quem determina toda a essência da missão, e é o que ele faz. E nesta soberania de determinar a missão desses discípulos, eu quero que você observe um pouco mais detalhadamente comigo, porque Jesus Cristo, em primeiro lugar, chama esses discípulos, não inicialmente para pregar, mas ele chama inicialmente para ele. Olha o que o versículo diz: então designou 12 para estarem com ele. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, a substância, o alimento, a essência que escorre por dentro da
alma do discípulo vem do Senhor Jesus, o dono soberano da vida. É dele que vem. Então, se nós nos movemos, se nós falamos, se nós nos relacionamos, se nós nos comunicamos, se nós andamos pela energia, pela força, pelo poder, pela capacidade que vem, que se origina em Jesus e se arraiga dentro de nós. Por isso que é necessário que nós estejamos com quem? Em primeiro lugar, com Jesus. Não dá para realizar a missão desconectados de Jesus. Preciso que nós estejamos com Ele. Mas existe aqui um outro dado que ainda quero analisar neste verso, no que tange a essa ideia de que Jesus... Louvado seja Deus. Vamos descer aqui, bom, né? Deus te abençoe também, viu? Igreja, vamos ficar de pé neste momento. Se tiver mais alguém querendo entregar o seu coração a Jesus, venha para cá para frente. Aqui nós temos já 4 pessoas, né? Entregando a vida para Cristo. Que bom. Vamos fazer aquela oração? Esse momento é de grande importância. É o novo nascimento de vocês. Estão agora sendo registrados no cartório do céu. Né? Nomes que no da vida. Novas criaturas, viu? Cristo falou que deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu vou orar comigo agora, aqui eu vou falar, viu? Se não repetir comigo. Vamos fechar os olhos, vamos ficar de pé na igreja, falar com Deus. Diga assim comigo, muita fé. Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo em meu coração. Perdoa todo o meu pecado. Salve a minha alma, escreve meu nome no livro da vida, e que eu jamais me afaste dos teus caminhos, que eu permaneça firme até o Senhor voltar, e que eu seja uma grande bênção em tua obra, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou orar. Amado Deus, nosso Pai, neste momento te agradeço por essas 4 vidas aqui à frente, Pai amado, que estão se colocando diante do Senhor. Abençoa por saúde, felicidade e oração feita nesta noite por cada um. Escreva, Pai Senhor, no livro da vida, e que ele seja, Pai, grande bênção neste momento na tua obra, no teu reino. Perdoa todo o pecado que tem cometido, e que de agora em diante comece uma vida plena na pessoa de Cristo. Abençoa o irmão Emanuel, teu filho, através da fé e saúde para ele. Abençoa o teu servo com toda a sua bênção. Abençoa toda a tua igreja, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e igualmente eu pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquilo que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração, já agradecendo pelo pão e pelo bem. Com Marcelo, chama Marcelo, por favor. Marcelo, vem cá, por gentileza. Faça a oração, agradecendo pelo pão e pelo bem. Ali na cruz do Calvário, e concedeu essa vitória a esta igreja. E neste momento nós nos lembramos de tudo que tu tens feito por nós, da maneira como tu nos resgataste, nos compraste por alto preço, e nos tornaste teus filhos, teus herdeiros. Ó Deus, nós te apresentamos esta mesa, nós te agradecemos, no nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Deixa eu fazer assim. Já que podem sentar aqui. Pode sentar.
hoje a gente recebe novos membros, né, novos membros na igreja evangélica. Eu quero ter agora o grande privilégio de entregar, olha, eu sempre faço, né? Vamos, na sequência, já vou entregar aos demais irmãos. Você vai receber e esperar. Eu, como pastor, ministro evangélico, nesse momento, quero dar boas-vindas a vocês, a sua comunhão, a fraternidade e a toda a vida que a gente possa construir a vida espiritual. E cada um seja uma grande bênção do reino de Deus, tá? Sejam bem-vindos a esta igreja como membros, em nome do Senhor Jesus Cristo, para trabalhar, produzir e frutificar. Deus abençoe, tá? Sejam bem-vindos. Então a gente vai receber. Vamos cantar o hino 123, é bem conhecido, né, igreja? 123, abre lá o seu cantor cristão e vamos cantar o hino 123. Irmãos, só para repetir que o pão e o vinho devem ser recebidos por aquela pessoa que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, né, bíblica. Você está em comunhão com aquela igreja e com o seu Deus, obviamente. Aí você está convidado a participar, porque a mesa, o pão e o vinho é da igreja, é do Senhor. 123. Eu estou procurando, até eu não chego aqui. Agora acabei de encontrar. Vamos cantar 123, bem alegre, bem animado. Vamos lá? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores defendeu. Ele
bíblica. Todos receberam pão e vinho. Amém? A Bíblia fala que naquela noite o Senhor Jesus Cristo, tendo agradecido depois daquele momento de agonia, ele pode passar com o coração lacerado, mas sabendo que o seu trabalho traria um resultado maravilhoso. A Bíblia fala que ele tomou o pão, né? Tendo partido aquele pão, naquele momento, deu aos discípulos, né? E disse: comei isto, fazer isto em memória de mim. Comamos o pão em nome e em memória de Cristo. Em seguida, tomou também o cálice, e tendo agradecido, disse também: fazei isto, bebei em memória de mim. Levamos, portanto, este líquido em nome e em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomemos, irmãos, muita alegria e fé. Começa a segunda-feira e a semana quase inteira trabalhamos pelo pão, sem esquecer nenhum dia de rendermos com alegria a Deus nossa gratidão. A semana vai passando, nosso culto vem chegando e todos participarão. Ninguém vai ficar calado porque todos têm buscado ao professor de Salomão. Somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filhos da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira um grande culto de louvor. Chega o grande momento, é culto do departamento, todos numa direção. Deixamos nossa família sob a sombra da vigília do grande Deus de Abraão, que também ao nosso lado segue até o local marcado para a nossa reunião, onde todos o louvamos com fervor e o adoramos numa grande comunhão. Somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filhos da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira um grande culto de louvor. Somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filhos da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira um grande culto de louvor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira um grande culto de louvor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira um grande culto de louvor. Pastor Samuel, depois de 22 anos, é difícil despedir da igreja assim, não é, Pastor Samuel? Pastor, realmente, né? Porque acaba marcando muita gente. A gente é marcado pela igreja, marca as vidas também. Mas a gente sai, na verdade, muito alegre,
por ter feito um trabalho compreendendo que foi aquilo que Deus colocou em nosso coração. E hoje é uma festa muito bonita, acima da média. Muito obrigado a Deus por esse momento muito especial. Daqui a 2 semanas a sua posse na nova igreja. Na né? nova igreja em Três Lagoas, sábado que vem será a despedida em definitivo aqui. A entrega E mesmo. aí no outro sábado, 29, será na congregação que vai ser a igreja emancipada. Se Deus quiser, e é sempre muito boa a sua presença, nosso meio nos apoiando também, pastor. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Nada, Boa um prazer. noite. Deus abençoe.